Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, vou conversar com o deputado estadual Anderson Moraes, primeiro vice-líder do PL na Assembleia Legislativa. Deputado, muitíssimo obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de conversar com você aqui. E você é um orgulho do Parlamento Estadual, é um orgulho da sua família. Eu que conheci de perto a sua mãe, Margarete Moraes, que foi vereadora na cidade de Nova Iguaçu. Conheço você há muitos anos, conheço a sua índole, conheço até o seu temperamento. Nós sabemos perfeitamente diferenciar as pessoas do mal com as pessoas que têm nítido interesse em juntar as pessoas do bem. Aqui essa é a nossa missão, viu, deputado? Por isso eu estou muito orgulhoso em mais uma vez conversar com você aqui. Mauro, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, né? Primeiro, mandar um grande boa noite para todos os telespectadores do Fala Baixada e, claro, te parabenizar pelo trabalho de excelência que você vem fazendo. Trabalho esse que é de suma importância para a população, tirando debaixo dos tapetes, né, os problemas que a gente sabe que muitas das vezes existem dentro das máquinas públicas. E se não fosse o programa aqui, muitas das vezes as pessoas nem conhecimento desses determinados problemas teriam. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Deputado Anderson, vou fazer só aqui um refrescando a memória, porque foi através das suas denúncias que o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil ficou livre de um governador que foi um equívoco gigantesco, que diante de uma eleição em que ele, se aproveitando da popularidade do ex-presidente Bolsonaro e da família Bolsonaro, do senador Flávio, de toda a família, inclusive da primeira-dama Michele Bolsonaro, ele acabou levando a população do Estado do Rio a votar maciçamente nele. O senhor, diante de todas as denúncias que apresentou, mesmo sendo do mesmo partido ou de partido coligado, teve a coragem de ir para a televisão, de ir para a imprensa, denunciar aquele governador que enganou e que fraudou a cabeça e as imagens que erradamente foi construída no entorno dele. Somente, gente, um deputado corajoso, uma pessoa compromissada com a nossa gente, com a população, não só com os seus eleitores, mas com toda a população do nosso estado, teria coragem de sozinho começar aquela caminhada que resultou no impeachment do, com licença da má palavra, Wilson Witzel, ex-governador do nosso estado e certamente excluído totalmente do meio político. Então eu quero, já no começo, pontuar com quem nós vamos começar a conversar. Obrigado, viu, deputado? Mauro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui e você fez uma introdução muito importante porque, de fato, né, todos se lembram, né, da eleição de 2018, um clamor popular muito grande, né, em todo o país e que trouxe aqui no estado do Rio de Janeiro, não só no estado, mas em todo o Brasil, diversos candidatos que se diziam alinhados, né, a um pensamento de centro-direita, um pensamento de liberdade da economia, um pensamento de conservadorismo nos costumes. E aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. O governador, o qual você acabou de citar, foi eleito, mas eu costumo dizer o seguinte, a grande diferença que existe, né? As grandes diferenças que existem da esquerda, né, vamos dizer, para a direita, uma das coisas é o seguinte, primeiro que a direita ela acabou de nascer, né? Eu sempre costumo dizer que a direita é eleita de forma democrática nas urnas, nasceu no dia 1º de janeiro de 2019. E uma outra coisa, e a esquerda já é uma coisa bem mais antiga. E uma coisa que é preciso a gente deixar bem claro, que diferente, né, da esquerda, que muitas das vezes quando o gestor ele faz uma determinada lambança e todo mundo fica passando a mão na cabeça, aqui é diferente. Na direita é diferente porque o governador que foi eleito pela direita, ele foi
tirado do seu cargo através dos deputados da direita. Então é muito importante a gente falar isso, porque eu iniciei sim esse trabalho de investigação. Foi o nosso gabinete que afastou o secretário de saúde na ocasião, através de uma liminar. Um pouco depois ele teve uma busca e apreensão dentro da sua casa, onde foi encontrado lá a mísera quantia de quase 10 milhões de reais. Fomos nós que ganhamos na justiça para que o governador fosse obrigado a colocar no portal da transparência todos os contratos relacionados à Covid na ocasião. E ali a gente começou a fazer um trabalho e fazendo todas as denúncias, onde nós denunciamos no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Por que Ministério Público Federal? Porque a maioria das verbas vinham do governo federal. O Bolsonaro, sem fazer distinção qualquer de qualquer pessoa que estivesse à frente do Poder Executivo, ele foi destinando as verbas para todo o Brasil, aos 5 mil e poucos municípios e também aos 26 estados da federação, mais Brasília. Ele não fazia distinção de quem estava à frente daquela pasta, qual partido que estava. Eles faziam uma conta de chegada em cima da população, em cima de atendimento e naquela época da Covid, o gestor executivo, ele muitas das vezes ele acordava, quando ele tirava o extrato da conta, o governo federal, muito antes dele pedir qualquer recurso, o governo federal já enviava os recursos para a conta daquela localidade. Então, sem distinção nenhuma, ele conseguiu aportar recurso em todas as prefeituras. Tanto que, antes do presidente Bolsonaro, era habitual as prefeituras pagarem salário atrasado, né? Diversas prefeituras pagavam com muita dificuldade e, durante o governo Bolsonaro, isso não aconteceu. Só agora que você volta a ver, depois de 6 anos, é que você volta a ver algumas mobilizações de prefeitos reclamando sobre o fundo de participação municipal, que foi reduzido. Muitos prefeitos que votaram na esquerda hoje se encontram já arrependidos, dizendo que gostariam de ter na conta das prefeituras o valor que Bolsonaro depositava através do fundo de participação municipal. Esses valores foram reduzidos, têm sido reduzidos agora no atual governo, é isso? Muito reduzido. Há pouco tempo agora fez uma campanha no Nordeste, se eu não me engano, Norte e Nordeste, juntaram 400 prefeitos, né, fazendo reclamações com relação ao FPM e dizendo e pedindo. Eles foram bem sinceros, embora eles sejam prefeitos eleitos da esquerda lá no Nordeste, na manifestação deles, eles falavam que eles queriam o valor do FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, o valor que o Bolsonaro dava, não esse que eles hoje estão recebendo. Deputado, o senhor continua o mesmo Anderson Moraes, o mesmo na pessoa física. Sim. E também lá no Parlamento Estadual. Só que hoje, por responsabilidade do seu partido, o senhor tem ampliado as suas andanças, tem ampliado os contatos políticos com os integrantes, com os filiados, com os novos filiados, com os novos pretendentes a cargos eletivos pelo estado do Rio afora e em muitos outros estados do Brasil. Isso é fato. Queria lhe perguntar, diante dessas denúncias que muitas vezes o senhor encontra nessas suas visitas aos municípios, o senhor certamente se deparou no município de Barra do Piraí. Mas não porque o senhor chegou lá de paraquedas, o senhor tem ligações diretas com a população da cidade de Barra do Piraí. Diante disso, e diante do escândalo recente promovido por palavras proferidas pelo prefeito da cidade, o senhor, lá no Parlamento Municipal, apresentou uma moção de repúdio. Quantas assinaturas a sua moção já recebeu? Bom, nós fizemos uma moção de repúdio pela fala que algumas pessoas estão dizendo infeliz, eu não considero infeliz. Tá? Eu acho que aquilo ali
é exatamente o prefeito de Barra do Piraí. Ali, naquela palavra, ele mostrou de verdade para a população o que é aquele prefeito. Tá? Eu tenho convivência com aquela cidade desde 2001, 2002. A partir de 2007, 2008, a gente passou a ter uma residência lá, a gente gosta da cidade, a gente tem um carinho, um amor pelaquela cidade, a gente gosta do distrito de Ipiabas, né? O distrito esse que a gente leva as filhas para passar o final de semana. A gente tem um carinho muito grande pelo aquele local, independente de estarmos na política ou não. Se um dia não estivermos, com certeza será lá que a gente, nas oportunidades que tivermos, iremos passar os nossos fins de semana. Então a política de Barra do Piraí, ela vem assim se deteriorando, né, desde quando o prefeito assumiu. E com relação à moção de repúdio que nós fizemos, nós obtivemos a assinatura de todos os parlamentares que naquele momento estavam dentro do plenário. Nenhum parlamentar se recusou a assinar. Pelo contrário, os parlamentares procuraram a gente. Portanto, o nosso documento de 70 deputados, a gente tem mais de 40 assinaturas. E a gente continua colhendo as assinaturas dos deputados que têm nos procurado para poder completar. A nossa meta é completar as 70 assinaturas na moção de repúdio feita pela fala misógina do prefeito de Barra do Piraí. Essa posição do prefeito lá, no Mário Esteves, a gente fica olhando assim, eu fiz um comentário no programa de ontem, as pessoas muitas vezes pensam que ele está no primeiro dia, no primeiro ano. Não é verdade, ele já foi prefeito reeleito e está no 7º ano diante da prefeitura, né, no comando dos negócios públicos de Barra do Piraí. O senhor acha perigoso ter um prefeito com esse perfil à frente dos negócios públicos da cidade? Olha, Mauro, a gente acompanha muito de perto. Barra do Piraí foi a cidade do estado do Rio onde, percentualmente falando, nós tivemos a votação mais expressiva, né? Embora o nosso trabalho, graças a Deus, tenha sido contemplado com votos nas 92 cidades do estado, mas Barra do Piraí nós atingimos um percentual de 7% dos votos. Então, a cada 100 pessoas ali que foram à urna votar, 7 pessoas votaram no deputado Anderson Moraes. É uma votação bem expressiva, a se tratar que nós estamos falando de uma eleição com mais de 1.600 candidatos. Então, assim, a gente está de perto ali acompanhando e a gente vê que a maneira como é gerida aquela cidade é uma maneira meio louca, sabe? É louca, é insana, chega a ser insano, porque nós tivemos há 15 dias atrás, por exemplo, uma decisão judicial. O prefeito, ele foi eleito, a gente tem que respeitar isso, embora ele não tenha sido eleito pela maioria dos votos de Barra do Piraí. Barra do Piraí não é um município que tem segundo turno, portanto, o prefeito foi reeleito ali com 46% dos votos. Então, embora ele não tenha a maioria da população, mas ele foi eleito, então nós precisamos respeitar. Há pouco tempo atrás ele teve a ideia de criar a rodoviária de Barra do Piraí, né, bem na rodovia ali, bem na entrada de Barra do Piraí pela rodovia lá de cima, pelo Belvedere ali, pela 393. E aí ele, dentro do projeto que ele idealizou, ele precisava pegar uma área, além da área que ele já tinha na mão, ele precisava pegar uma outra área onde funcionava um posto de gasolina há 60 anos. Tá? E ali começou uma briga judicial, o dono do posto e a prefeitura. O dono do posto dizendo, embora eu não seja proprietário do chão, mas eu tenho um fundo de comércio aqui que funciona há 60 anos e que há mais de 20 anos já está comigo. Para que eu saia daqui, eu preciso que a prefeitura indenize. Eu não posso pegar, eu tenho 15 funcionários aqui, eu preciso mandar essas pessoas embora. Eu preciso fazer uma rescisão contratual com essas pessoas. E não é justo eu sair daqui depois de uma boa parte da minha vida trabalhada com a mão na frente e outra atrás. Esse caso foi parar na Justiça. E a Justiça, há pouco tempo atrás, determinou que o prefeito não poderia usar a área do posto de gasolina. A Justiça deu uma sentença dizendo, olha, prefeito, você não pode encampar o posto de gasolina, a gente não concorda com isso, portanto, não faça.
foi a mesma coisa que tivesse escrito num papel da Justiça assim: prefeito, amanhã você pega todo o maquinário da Prefeitura de Barra do Piraí, você pega toda a estrutura que você tem e vá até o posto de gasolina, derrube o posto inteiro, acaba com aqueles 15 empregos que tem naquele estabelecimento comercial. É como se estivesse escrito isso na determinação judicial. Não respeitou. Ele não respeitou, foi para lá, desculpe o termo, arrumaram um papel, um babilac, verdadeiro babilac, um papel que não serve para nada, praticamente um papel de pão, batido pela SPU aqui, que é a Secretaria de Patrimônio da União, dizendo que ele poderia fazer a demolição. Quer dizer, quem é a SPU, né, a se tratar de uma decisão judicial? Desculpa, mas a SPU tem que respeitar. Cuidar do patrimônio, cuidar do patrimônio da União. É isso aí. Então, é através desse documento que eles fabricaram, né, que a gente sabe quem fabricou, né, eles foram lá e derrubaram um posto de gasolina, deixando 15 famílias, mais o proprietário, sem ter de onde tirar recurso para sustentar a sua família. Então, ali, praticamente, o prefeito que está naquela cidade, ele se intitula, o Mauro, como... Parece que ele se sente o dono de Barra do Piraí. Então, são diversos episódios que não é só o que eu estou falando. É o imperador da cidade. Não é só o que eu estou falando. São várias atitudes do prefeito que provam isso que eu estou lhe falando. Deputado, eu queria pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e deixar aqui no ar uma pergunta. Se seria o caso, diante de tanto perfil, tanta arbitrariedade, de requerer ou submeter o prefeito a exame de sanidade, mas isso só vai responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando com o deputado estadual, vice-líder do PL na Assembleia Legislativa, Anderson Moraes. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Anderson Moraes. Deixei uma pergunta no bloco anterior, porque a observação que a gente tem e a constatação do jeito diferenciado de governar, completamente fora da curva, desse prefeito Mário Esteves, não leva a crer que essa gente, esse tipo de um perfil translocado ou descompromissado com as coisas necessárias dos municípios, o senhor concorda ou não que ele precisa ser submetido a um exame de sanidade? Rapaz, eu não sei se o exame correto seria de insanidade. Se tiver exame de caráter, eu preferia que ele fizesse esse. Ô Mauro, Barra do Piraí está sem agenda. Barra do Piraí não tem nada que a gente consiga enxergar hoje de um trabalho de relevância com relação ao mandato desse gestor que está lá, a gente tentando ver com bons olhos uma cidade melhor. Você não consegue enxergar. Como eu disse antes, ele se intitula como dono daquela cidade,
tendo em vista a própria eleição que aconteceu agora, há um ano atrás, onde ele quis botar de goela abaixo para a população de Barra do Piraí, uma candidatura onde ele inventou um nome chamado J. Mário Esteves, e ele começou aí as reuniões falando de uma candidatura de deputado federal como se fosse ele, até que a justiça, mais uma vez, determinou que ele acabasse com aquele tipo de material de campanha porque ele estava confundindo a cabeça das pessoas com relação à eleição. As pessoas já estavam na dúvida se ele era o candidato ou se era o pai dele, que verdadeiramente a candidatura era do pai dele, mas que estava transparecendo como se a candidatura fosse dele, enganando a população. O que eu acho é que Barra do Piraí, eu vou citar um exemplo aqui, eu gosto muito de falar esse exemplo aqui como o prefeito André Português, né, que é o prefeito de Miguel Pereira. A maior parte dos investimentos que aconteceram em Miguel Pereira nos últimos anos, mesmo período que o prefeito de Barra está na cadeira, o André Português está. A maior parte dos investimentos não veio da população, não foi do recolhimento de impostos. Hoje Miguel Pereira está sendo tão bem falado porque lá existiram as parcerias públicas-privadas. A maior parte do investimento que está transformando hoje a cidade, que são cidades assim que a gente pode comparar de climas parecidos, cidades que têm seus potenciais turísticos, a maior parte desse recurso que o André Português colocou lá é da iniciativa privada. Então veio através do talento do prefeito, é isso? Através, é a solução. A população já não aguenta mais, Mauro. Vamos dizer que eu sou prefeito de uma determinada cidade. Aí eu falo assim, essa mesa aqui tem que ser pintada de azul. Daqui a pouco eu saio do cargo, vem você. Não, essa mesa agora tem que ser pintada de roxo. Daqui a pouco vem outro, inventa uma outra cor, a população não aguenta mais, não tem recurso para isso. Entendeu? Então, não dá mais para a gente ter gestores dentro dos municípios que fiquem inventando loucuras para a população pagar. Essa é a grande verdade. Barra do Piraí está lotado disso. A gente pega o distrito de Ipiabas, que é o distrito onde a gente tem casa, como eu falei, é um distrito que ele tem um potencial turístico enorme, mas que agora há pouco tempo foi inventado lá, tiraram uma quadra, existia uma quadra poliesportiva no distrito, onde quem conhece sabe do que eu estou falando, onde as crianças durante sábado, domingo, as crianças daquela localidade, elas frequentavam esse equipamento. E de uma hora para outra o prefeito resolveu derrubar a quadra, quebrar a quadra e quis colocar um avião. Eu não estou aqui fazendo... Um avião? Botou um avião. Foi aqui no aeroporto aqui no Rio, parece que é um avião que estava jogado no hangar, um Boeing enorme. Gastou mais de R$1 milhão para transportar o avião até lá e derrubou a quadra. Uma carcaça de avião? Uma carcaça, uma carcaça de avião, onde eles fizeram uma pintura agora lá no avião. Eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que respeitar a ideia do eleito. Ele foi eleito, a população deu a procuração em branco para isso. Mas a gente não pode aceitar a forma como eles fazem. E aí deixou a população ali que tinha aquele único equipamento esportivo, que todos os sábados, todos os domingos, as crianças frequentavam, estavam ali, e hoje as crianças não têm mais. Depois de tanta reclamação, é que ele resolveu fazer numa outra rua, numa parte de trás lá do distrito, ele está criando lá uma quadra. Então, Ipiabas ele tem sim a sua vocação turística, mas ali a gente tinha que partir para um lado de repente, de isenção para o empresariado, de modo que, já que esse projeto é um projeto que ele acha que daria certo, faz o projeto, faz um pelotis, bota uma planta, abre uma licitação e faz através da iniciativa privada. Hoje, ele está usando o recurso que deveria estar fazendo saúde básica, entendeu? Melhorando a educação, usando uma série de recursos que a gente deveria dar uma qualidade de vida melhor para o barrense, entendeu? Ele está usando esse recurso para fazer aquilo que, ao meu ver, não tem como funcionar. Deputado, o senhor concorda que o Poder Legislativo, está na lei isso, né? Sim. É o órgão, Sim. é o poder fiscalizador Sim. dos atos Sim. do Poder Executivo. O senhor exerce isso com grande maestria.
Nesse caso, no Parlamento Municipal, lá em Barra do Piraí, o parlamento, os nossos nobres, e tem bons vereadores lá, mas não tem atuado nesse sentido de questionar, só observa se o Poder Legislativo precisa ter ter um outro entendimento que não seja o do compartilhamento, fazendo com que lá e em muitos outros municípios, Brasil afora, o Legislativo continue sendo um puxadinho do gabinete do prefeito, um puxadinho do Poder Executivo Municipal? Não, com certeza. Lá é somente isso. Lá Sim. é exatamente isso. É um reinado, né? E tem os senhores feudais. E ali você tem 2 vereadores hoje trabalhando, que eu não digo nem que de oposição, não. São 2 vereadores que trabalham com uma certa liberdade, justamente fazendo aquilo que é de obrigação do legislador. Que faço questão, inclusive, aqui de falar o nome dos 2, que é o Pedrinho ADL e a advogada Kátia Mick, que está sempre ali combatendo e sempre pedindo informação sobre as coisas. Os demais vereadores ali abaixam a cabeça para o prefeito e fazem só aquilo que o prefeito quer. Não é à toa que a cidade hoje está completamente endividada com relação a todos os empréstimos que foram feitos. Porque você sabe que, diferente da nossa casa, quando a gente realiza uma obra na nossa casa, a gente faz a obra e a gente paga. E no poder público existe uma moda, né? Uma moda de o seguinte, cara, eu invento o que fazer, pego emprestado, peço autorização à Câmara Legislativa para eu ficar enquadrado dentro da lei, pego aquele recurso, executo aquele projeto e o município fica durante anos e anos pagando essa conta. E Barra do Piraí não é diferente. Lá, a maioria das obras que são realizadas na cidade não são realizadas com receitas próprias de hoje. São realizadas justamente com os empréstimos que os vereadores de Barra do Piraí aprovam na Câmara Legislativa de lá. O senhor está querendo me dizer que a maioria dos parlamentares de Barra do Piraí tem sido até aqui cúmplices das atitudes do prefeito municipal, é isso? Eu não estou querendo dizer não, eu estou aqui afirmando. Basta você pegar o scout das votações de lá que você vai ver isso que eu estou falando. Entendeu? Eu não vejo vereador de Barra do Piraí fazendo o trabalho que deveria fazer. Você vê que agora, com relação a essa fala, esse lance que eu contei do posto aqui, teve um pedido de impeachment na Câmara. O próprio proprietário do posto foi até a Câmara e protocolou, de tão revoltado que ele ficou. Se eu não me engano, o pedido de impeachment dele tinha assinatura dos funcionários do posto de gasolina. Os caras ficaram sem emprego, cara. Sem emprego. Entendeu? Grave, hein? E como você acha que os vereadores votaram? Com o prefeito. Contrário. Os vereadores acharam normal. Então, isso é um gesto muito ruim para Barra do Piraí, porque isso aí quer dizer o seguinte, que os vereadores que foram a favor, tá, do prefeito derrubar o posto de gasolina, eles são a favor de o dia que você tiver uma lanchonete derrubar, o dia que você tiver um mercado vai derrubar, o dia que você montar uma indústria, eles vão ser a favor de derrubar, entendeu? E isso aí vai completamente ao contrário daquilo que nós pensamos, porque o que a gente quer? A gente quer a liberdade da economia, a gente defende a menor interferência do poder público na iniciativa privada, e lá não. Lá parece que é um celeiro do comunismo, porque o prefeito ele só acontece na cidade aquilo que ele quer. Entendeu? Então, é hora dos barrenses, inclusive, acordar, porque se não tem nada, eu costumo dizer que não tem nada pior para o político do que o clamor popular, né? E a melhor forma da gente dar o troco no político é justamente, o Anderson teve um mandato, não fez nada, por que eu vou votar no Anderson de novo? No nosso caso, a gente foi eleito a primeira vez com 40.540 votos. Na segunda eleição, nós crescemos a nossa votação em 30%. Fomos para 52 mil. Quer dizer, houve a população enxergou que a gente fez um bom trabalho. Mas se eu não tivesse feito um bom trabalho, a pessoa que não faz um bom trabalho, a população não tem que chegar e confirmar o voto de novo, dar o troco no político. E ali, ao meu ver, o que o prefeito de Barra do Piraí merece e o que aqueles vereadores ali merecem é justamente
quando chegar no dia da eleição, ninguém dá o voto a eles, porque eles não cumpriram com as suas obrigações. Estou conversando aqui com o deputado estadual, vice-líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, deputado Anderson Moraes. Mais um minuto para o nosso próximo intervalo. Vamos voltar a continuar conversando e pontuando as opiniões do deputado Anderson Moraes. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Anderson Moraes. Aqui no nosso intervalo, deputado, eu me lembrei de uma fala, mais de uma vez, de um desembargador chamado Paulo Rangel, não sei se o senhor conhece. Conheço. Ele dizia assim, eu assisti uma palestra dele, e perguntado, ele responde, homens loucos, homens loucos. É próprio do jeito do desembargador Paulo Rangel. Isso verdadeiramente se enquadra nesse assunto do prefeito irresponsável que nós estamos pontuando aqui. O senhor concorda? Com certeza. Eu conheço o desembargador, Dr. Paulo Rangel, eu considero pessoa muito firme nas suas atitudes, pessoa que trabalha de forma muito independente, né? Tendo em vista as decisões dele, você vê que não são decisões que tomam lado partidário ou coisa parecida, pelo menos as decisões que a gente vê com relação aos políticos, ele é o certo pelo certo, é o errado pelo errado, e muitas das vezes você vê que ele até se indispõe, né, até com a preferência de uma parte da grande imprensa. Há pouco tempo agora ele deu uma decisão com relação a uma ex-deputada do mandato anterior, Alana Passos, uma decisão que, ao meu ver, foi muito sensata, colocando, inclusive, na sua decisão, ele ponderou o fato de que não é porque é uma empregada doméstica que essa pessoa não pode ter o direito de trabalhar na Assembleia Legislativa, porque a maneira como foi feita a denúncia parecia que a deputada estava desviando a função, mas não, simplesmente pegou uma pessoa que era de confiança dela e colocou para trabalhar dentro do gabinete, que isso aí faz parte. Gosto muito do posicionamento dele, é um cara muito firme. Também gosto. Vamos voltar aqui à situação deprimente, onde não é o prefeito, né? O prefeito, mas a posição humilhante que esse prefeito vem submetendo, sobretudo as mulheres e as jovens e adolescentes da cidade de Barra do Piraí. Vergonhoso, né? Ao meu ver, aquela fala, vergonhoso, desrespeitoso, misógino. É assim que ele trata as mulheres de Barra do Piraí, e não vem com esse papinho de que eu falei sem saber. Pega lá o número de secretarias que aquele município tem e pega o número de mulheres que estão hoje como secretária na cidade, tá? Se eu não me engano, Barra do Piraí tem 25 secretarias, 27 secretarias, né? Ou autarquias que têm o mesmo tamanho, e você vê que hoje ele tem apenas cinco secretárias.
Quer dizer, isso aí demonstra bastante quem é o atual prefeito daquela cidade e que não é só ele, a gente tem visto alguns prefeitos, né? Parece que eles têm raiva das mulheres. É isso que estão se demonstrando. Parece que eles não confiam nas mulheres. Você pega hoje na capital do Rio de Janeiro, a gente passa pelo mesmo problema. Você teve casos aí do atual prefeito do Rio discutir, né, e destratar uma funcionária no meio da rua. Você teve um outro caso aqui no Rio de Janeiro, na Rio Tu, por exemplo. O presidente da Rio Tu, ele precisou se afastar. A vice-presidente, ela era natural que ela assumisse, ficou 20 dias tentando falar com o prefeito, não conseguiu, até que o prefeito decretou no Diário Oficial que quem assumia a presidência era um outro rapaz. Então, assim, são gestores que parece que eles têm raiva das mulheres, essa é a verdade. Barra do Piraí, hoje a gente tem um gestor assim. Agora, deputado, eu fico assim pensando, né, que a nossa gente, pareceu que no caso de Barra do Piraí, não só lá, mas em outros lugares também, o que foi cometido lá foi um estelionato eleitoral, né? O prefeito enganando as pessoas nitidamente. No caso dessa fala, o nosso programa tem um perfil de melhor que falar é mostrar. Vamos acompanhar, porque tem muita gente que não assistiu e não está assim bem colocada em relação à grosseria cometida pelo chefe do Executivo Municipal. Vamos ver. O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Johnny? Tem que começar a castrar essas meninas, cara. Controlar essa população é muito filho, cara. É no máximo 2. Fazer uma lei lá na Câmara, no máximo 2. Né? Porque haja creche para ser construído ao longo dos próximos anos. Isso tinha que ser um projeto federal, estadual, municipal, porque precisa, sim, desse controle. Muito abuso por parte desse prefeito. O senhor concorda, deputado? Demais. Isso é exatamente aquilo que eu acabei de falar. Não vem com esse papinho furado de que foi sem querer, porque você vê pela forma de falar que foi rindo, debochando, né? Foi desmerecendo as mulheres que ele falou. E assim, muito feio, porque aqueles caras todos que estavam ali, não teve um para poder reprimir a fala dele. Não teve um homem para reprimir. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. E quando eu falo que nós somos contra a interferência do poder público na iniciativa privada, nós somos contra o poder público interferir dentro da sua família, cara. Entendeu? Isso é um verdadeiro absurdo. Eu vou te dar um exemplo. Ali, o máximo que ele tinha que estar falando é, de repente, de um planejamento familiar. Isso. Né? Falar com responsabilidade. Dentro da minha casa, vou abrir um particular aqui. Dentro da minha casa, eu e minha esposa, a gente queria ter dois filhos. Nasceram 2 princesas, a gente tem 2 filhas hoje. Em determinado momento, até para que eu poupasse a minha esposa de tomar hormônio, de que muitas das vezes, né, para algumas mulheres, elas se transformam um pouco, elas não se sentem bem. Dentro da minha família, dentro da minha casa, a gente resolveu que eu fizesse uma vasectomia. Entendeu? Então, até para poupar a minha esposa de estar usando determinadas medicações, né, contraceptivas, a gente partiu para esse lado, entendeu? Então, isso é o planejamento familiar. Muitas das vezes, o que a gente precisa do poder público é da orientação, que disponibilize profissionais para que possam nos orientar. A gente precisa cuidar dos nossos jovens. Os jovens, a gente precisa alertá-los de que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, que de repente, quando você é muito jovem, o bacana é você focar no seu estudo, focar no seu trabalho, você conseguir, né, vencer ali um pouco na vida para a gente planejar uma família. Isso era o que o poder público de Barra do Piraí deveria estar falando na cidade. Levando empresas, oportunidades, né? Oportunidades de emprego, não dizendo ali, tratando as mulheres como se as mulheres fossem cachorras, né? Como se fossem animais. Isso é inaceitável a gente, em 2023, ainda ter gestores falando e fazendo da maneira como o prefeito de lá faz. Humilhante demais. Muito, demais. O nosso último intervalo. Vamos embora. Infelizmente, pouco tempo para... Passa rápido demais deputado, aqui. Você tem que voltar outras vezes aqui. Muito tempo. Demorou muito. Eu volto todas as vezes que eu for convidado. Você Boa. pode ter certeza que a gente adora a casa aqui.
Boa. Mais um intervalo rapidinho, a gente volta com o deputado estadual Anderson Moraes. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Anderson Moraes. Deputado, infelizmente nós estamos na reta final do nosso programa. Esse programa tinha que ter muitas horas para mostrar de tudo quanto o senhor tem feito de bom, nos seus embates políticos, mas já fica aqui um convite, sou o nosso convidado permanente. Quero agradecer muito, viu, a presença da sua. Estou muito honrado com a sua presença aqui, viu, deputado Anderson? Rapaz, eu que agradeço essa oportunidade, eu agradeço bastante. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente obtém um retorno muito bacana de poder demonstrar o nosso trabalho, que muitas das vezes a gente não consegue chegar, né, em todos os lares, e aqui é a oportunidade que a gente tem, com essa forma carinhosa, com essa forma inteligente de fazer televisão como vocês fazem, deixando os convidados de forma mais confortáveis possíveis, né? E assim, muito obrigado por isso. E quero mandar aqui um recado para todas as mulheres que estejam nos assistindo, dizer, não aceitem qualquer coisa do poder público, não aceitem cota de 30% para se candidatar, não aceitem esse tipo de coisa. Vocês, mulheres, vocês representam a maior parte do nosso Brasil. Vocês têm condições de ser aquilo que vocês querem ser. Essa é a verdade. Se 53% da população brasileira são as mulheres, então vamos colocar 53% das mulheres no parlamento. Vamos colocar 53% das mulheres no poder executivo. Entendeu? Porque vocês, trabalhar com as mulheres, você pega o nosso gabinete, a maior parte das pessoas que trabalham no nosso gabinete, mais de 50% são mulheres. Eu prefiro, para mim, são mais sinceras, são honestas, são mais dedicadas e, portanto, eu faço questão, por si só, de trabalhar, na maior parte das vezes, com as mulheres. E é verdade, elas são dedicadas, Mauro. Elas fazem aquela coisa com amor. Você vê que o pai, muitas das vezes, quando tem a responsabilidade da casa, ele cumpre a sua responsabilidade. Mas o amor, o carinho, a principal função de uma sociedade leva o nome de mãe, exercido por quem? Pelas mulheres. Então, vocês têm condições de ser aquilo que vocês querem. Só se manter unida e não aceitar uma fala desrespeitosa como essa. Então, Barra do Piraí, se existe oposição nessa cidade que ama de verdade essa cidade, vamos embora, se unam, para de uma vez por todas a gente se livrar dessa gestão que não representa os barrenses, não representa o povo trabalhador dessa cidade. É isso que eu peço encarecidamente a todos os barrenses que hoje estejam vendo essa entrevista. Deputado Anderson Moraes, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.